Defesa dos dois cavalos, variante com D4. Ataque Max Lange. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, cavalo F6, defesa dos dois cavalos. Um dos grandes problemas da defesa dos dois cavalos são inversões para outras linhas, italiana, gambito Goring. Um lance muito desagradável para isso é D4. Pode inverter para várias linhas, inclusive da italiana ou gambitos diversos, por exemplo. Depois de E toma D4, as brancas podem seguir com E5. Uma boa resposta para as negras é D5. Bispo B5, cavalo E4, cavalo toma D4. E depois de bispo C5, chegamos ao ataque Max Lange, uma das variantes mais perigosas para os dois lados. Depois de roque, bispo D7, bispo toma C6, B toma C6. Nós vamos explicar as ideias gerais desse sistema, não entrando particularmente em todas as linhas. Mas as brancas trocaram o par de bispos para quebrar a estrutura das negras. Esperam jogar bloqueando essa estrutura, o que deixa as negras com o jogo muito restringido. As negras devem tentar exatamente o inverso, desbloquear essa estrutura quando conseguirão um bom jogo. Bispo E3, condizente com o que nós acabamos de dizer. Roque, F3 expulsando o cavalo, cavalo G5, dama D2. Como falei, há outras opções. F6. Por que não cavalo E6 no lugar de F6? Jogar cavalo E6. Porque permite a troca do bispo e do cavalo, que são as peças que podem mais ajudar as negras a avançarem os peões. Então melhor é F6 mesmo. Depois de rei H1, de novo as negras não deveriam jogar cavalo E6, porque depois de cavalo toma E6, bispo toma E3, cavalo toma D8, bispo toma D2, cavalo toma D2, torre de A D8, E toma F6, torre toma F6, cavalo B3, que é exatamente o bloqueio que as brancas precisam. A partir daqui, o que as negras devem tentar é algum tipo de contrajogo. Quem tem uma desvantagem estratégica deve conseguir jogo dinâmico, de ataque, atacar o rei ou outras peças, penetrar na sétima fila, por exemplo. Ou seja, tentar um jogo de ataque, bem dinâmico. Torre A8, rei G1, bispo F5, C3, rei F7, cavalo C5. O branco quer bloquear toda a estrutura e ficar quieto, porque as negras vão ter dificuldade de ativar seu jogo. Por exemplo, torre A2, torre F2, torre A3, torre D2, torre D6, rei F2, torre E7. O jogo das brancas é livre e o das negras vão ter que ficar segurando essas debilidades da ala da dama. Torre D4. Uma das formas de ativar o jogo também é sacrificar um peão ou fazer uma ruptura em algum momento. As brancas evitam isso e ainda colocam a torre numa casa bem ativa. Torre D8, torre F4, rei G6, torre E1, torre toma E1, rei toma E1, torre B8, B4. Reparem, o bloqueio continua desde o princípio da partida. Torre E8, cheque. Melhor aqui agora é rei F2. Por exemplo, bispo B1, A4, bispo A2, G4, bispo C4, torre F5. As brancas têm uma vantagem muito grande. Mas da partida seguiu rei D2. E depois de bispo B1, A4, bispo A2, H4, bispo C4, o rei está mais vulnerável aqui em D2 do que estaria em F2. Por exemplo, ele poderia ir para G3 no caso de um cheque. G4, torre A2, cheque. Esse foi o problema da saída para o lado
da ala da dama, rei D1, torre H2. As negras tanto fizeram que conseguiram algum contra-jogo, mas mesmo assim isso garante uma grande vantagem estratégica, o bloqueio da ala da dama. Agora as negras conseguiram ativar o bispo e a torre, jogando da melhor forma possível na partida Caraclike e Hall, 1968. Depois de H5, rei G5, o melhor era rei H6, pondo o rei no cantinho aqui estranho, mas aqui o rei começa a entrar na rede mate. Torre F7, ameaçando G7, ameaçando C7 e o próprio rei. Negro começa a correr alguns perigos. Torre H1 cheque, rei D2, torre H2, rei A1, torre H1 cheque, rei F2, começa a aproximar da torre para evitar o perpétuo. Torre F1 cheque, rei G1, levando o rei para o lado certo. Torre C1, as negras ainda lutaram, conseguiram bastante contra-jogo, mas depois de cavalo E6, rei E4, cavalo D4, as brancas poderiam ter respondido torre toma C3, que foi o que ocorreu na partida, com cavalo F5 cheque. E depois de rei G5, rei G3, ameaçando F4 se a torre negra sair, ou torre toma G7. G6 para defender, torre toma F7, H toma G6, H toma G6, cavalo D4 com vantagem decisiva, que a torre tem que ficar nessa fila, evitando F4 mate. Enquanto isso, a torre branca faz a festa lá embaixo. Torre toma G7, bispo D3, rei F2. Aqui o melhor era C5. O plano das negras sempre é liberar o jogo por aí. B toma C5, torre toma C5. Torre C4, rei E3, bispo B1, torre toma C7, torre toma B4, A5, e as negras abandonaram. O peão está caindo, o peão de A e o peão de A5 das brancas vai ficar muito perigoso, além do peão de C e do rei negro preso.